Boa noite, senhoras, senhores. Sou o professor Emerson Matheus Moretti. Sou técnico agrícola formado na ETEC e sou engenheiro agrônomo formado na Unicastelo. Hoje, nossa matéria destes 3 meses agora, a gente vai falar sobre armazenamento e conservação de grãos no Brasil. O material vai estar disponível para vocês em apostilhas. Hoje vamos falar até a página 7 do nosso material. Grãos versus sementes. Quando a gente falamos de armazenamentos, a gente fala armazenamento de grãos e armazenamento de sementes. Como diferenciar grãos e semente? Grão, tudo aquilo que vai parar na mesa do consumidor, ou in natura ou na fase já processada, como enlatados e outros derivados. Semente, tudo aquilo que é produzido em intenção de formar novas lavouras comerciais. É um processo mais demorado. Algumas plantas pode demorar até 7 anos para você obter uma semente de qualidade. Essa é a diferença entre grãos e semente. O sistema mercadológico exige que os processos produtivos se tornem competitivos quanto à qualidade dos produtos e ao preço final de mercado. O preço hoje é estabelecido pelo mercado em função das relações entre oferta e demanda. Como que é isso? Antigamente, você produzia, você vendia. Hoje o preço ele varia na seguinte forma: quando você produz muito e tem muita demanda no mercado de oferta, o preço tende a cair desses grãos. Isso varia tanto de milho, sorgo, soja, arroz, entre outros grãos. Quando a demanda é pequena, a oferta aumenta e isso faz com que os grãos vai ter uma elevação no preço. É por isso que a gente vê muito assim hoje, principalmente na região do estado de São Paulo. O cara vai lá, planta soja. Aí o preço está lá em cima, alto. Aí no ano que vem todo mundo quer plantar soja também. É onde que tem muita oferta e o preço cai lá embaixo. Onde que muitos agricultores acabam entrando em dívida e não conseguem sair. Agora uma pergunta para vocês. Como aumentar as margens de lucro de um sistema produtivo? Trabalhar o custo de produção, ou seja, é preciso se produzir mais com menos. Isso a gente só pode da seguinte forma: produzir mais com menos. Isso é da seguinte forma: quando a gente fala em produzir mais, a gente temos que procurar avanços tecnológicos através de pesquisas, pesquisas avançadas, tanto em melhoramento genético, na parte de solos, nutrientes, isso envolve tudo. A gente temos que usar menos áreas para produzir mais. Porque quanto mais a gente... onde que eu produzo 200 toneladas em 10 hectares, se eu conseguir produzir 300 toneladas em 10 hectares, estarei ganhando. Mas aonde que eu tenho esse mínimo de margem de 200 toneladas em 10 hectares, se eu produzir 100, eu estou perdendo. Então, quando a gente fala em armazenamento de grãos no Brasil com rentabilidade, envolve até o processo de plantio até
o mercado futuro, que é até a mesa do consumidor. Atuar produzindo mais com menos leva a ficar mais estreito e escasso os caminhos para aqueles que atuam no mercado com uma postura amadora. Isso é uma realidade nossa, né, no Brasil, onde pequenos produtores não investem em tecnologias, nem em avanços, nem procura estudar a respeito. É aquele velho ditado: meu pai plantava assim, eu planto assim. Então hoje o mercado cada vez mais estão procurando pessoas que plantem com um produto com qualidade, porque hoje cada dia mais o consumidor está mais atento, mais aguçado à qualidade. Então as pessoas que não se encaixar isso, vai ficando estreito para a produção. Por isso que a gente vê muitos pequenos produtores hoje deixando de lado a produção de milho, a produção de soja, e investindo em outras coisas. Na nossa região a gente vemos muito isso na área de cana. Pequenas propriedades deixando de produzir grãos e arrendando para a cana. O Brasil tem grande potencial agrícola, mas também perdas astronômicas de grande parte do que se produz. Como trabalhar com esta realidade? Obtendo-se conhecimento sobre a conservação de grãos. Então, isso é fundamental, a nossa matéria vai ser a respeito disso, né? Armazenamento de grãos no Brasil é conservação de grãos, para que a gente tenha um produto de qualidade. Peguei alguns slides atualizados aqui, né, na produção de grãos no Brasil, a nossa realidade hoje. Isso aqui é uma estimativa de ano para ano, né? Desse ano ainda não tenho, eu tenho a estimativa do ano aqui de 2012 a 2013, que foi a virada de outubro de 2012 até maio de 2013. A área de cultivo no Brasil em milhões de hectares. Hoje a gente podemos ver que temos aproximadamente 28 milhões de hectares de soja plantada no Brasil. Isso se encontra mais na região do Mato Grosso e Paraná. Milho primeira safra. Área de cultivo em milhões de hectares. A gente podemos ver aqui no começo, no ano de 90, 91, que a gente teve um pico de 13 milhões de hectares plantado de milho. E a gente vemos que no meados de 2002, de 97 a 98 para frente, a gente teve uma queda brusca, né? E podemos ver que de 2012 a 2013 a gente está lá em torno de 6,5 milhões de hectares. E vocês perguntam o porquê. A gente vamos ver no próximo gráfico. Milho segunda safra, área de cultivo, milhões de hectares. Aproximadamente 8 milhões de hectares. Aí vem a resposta. O Brasil é um grande produtor de grãos, principalmente de soja. Tem ano que a gente fica em primeiro lugar no ranking mundial e os Estados Unidos em segundo. Tem ano que os Estados Unidos está em primeiro lugar e o Brasil está em segundo. Só que aqui nós podemos contar com o seguinte: nós entramos com milho primeira safra, entramos com a soja, tiramos a soja, em seguida já vemos plantar o milho segunda safra. Então o que aconteceu aqui? A pessoa plantava só milho primeira safra e não tinha como plantar soja, porque a soja ela tem um período juvenil curto. Ela não pode ser plantada acima de novembro. Por quê? Quando chega em janeiro, os dias começam a ficar curtos. A gente começa a ter 11 horas só de claro, de brilho, e 13 horas de escuro. E quando o metabolismo da soja, ela sente que está com 13 horas de escuro, ela vai começar a florescer. Então, se a soja ela tiver aí com 10 centímetros, ela vai florescer. Então, onde não vai dar produtividade. Então, por isso, entra com a soja, tira a soja e já entra com milho safrinha.
Então eles recuaram a área de milho primeira safra para entrar em soja e depois com o milho segunda safra em cima. E lembrando que os Estados Unidos já não têm essa vantagem, porque quando eles tiram a safra de soja ou de milho, eles já entram no inverno. Como eles têm estações definidas, o inverno lá realmente é inverno, faz frio e não tem como produzir. Só que em teor de solos, os solos deles são mais férteis do que o nosso. Onde a gente produzimos 400 sacas de milho por hectare aqui, eles produzem 700 sacas de milho por hectare lá, com menos fertilizante do que nós aqui. Aqui um gráfico, né, da área total de milho plantado no Brasil, né? A gente teve uma pequena queda de 2011, 2012 para 2012, 2013, mas estamos aí aproximadamente 15 milhões de hectares, 15 milhões por hectare de milho. Para quem tiver uma curiosidade, principalmente na região noroeste paulista do estado de São Paulo, na produção de cana, eu sei que não é o nosso forte, mas algumas pessoas veem e falam, só tem cana, só tem cana. Cana hoje está em torno de 9 milhões de hectares de cana plantada no Brasil, enquanto soja está 28 milhões. Temos 3 vezes mais soja, 3 vezes mais soja do que cana de açúcar. E tivemos um aumento na expansão de 10% na quinta safra. Em 5 safras tivemos um aumento de 10%. As perdas na produção agrícola brasileira têm como fonte deficiência em infraestrutura, como falta de unidade de secagem e armazenamento ou de suas inadequações. Infraestrutura. Muitos dos equipamentos e das estruturas de secagem disponíveis não são apropriados para as condições nacionais. Armazenamento. Deficiências estruturais e tecnológicas. Aqui é muito simples de entender. Hoje a gente faltamos unidades de secagem e de armazenamento no Brasil, por falta de apoio do governo, dos próprios produtores, em procurar cooperativas, né? A gente temos poucas estações instaladas no Brasil, onde para alguns produtores fica longe você levar isso até a parte de beneficiamento. Quando é uma pessoa, um produtor de grande porte, isso é mais facilitado. Agora, quando a gente fala de pequeno produtor, que abrange 60%, 70% hoje da nossa realidade de produção de grãos, fica difícil, porque a sua renda já é baixa. A tecnologia investida em cima para essa produção é pequena. Então a gente tem muita deficiência hoje no armazenamento e tecnologias limitadas, porque alto custo. Um produtor hoje de pequeno porte não tem condições de comprar um maquinário de última geração. Não tem como investir sabendo que o seu retorno vai ser pequeno. Agora, um grande produtor é diferente. Ele já tem esse capital de giro para desembolsar. Mas só que a nossa realidade no Brasil hoje, o que mantém o Brasil são os pequenos produtores. Aqui eu distribuí em 4 partes as percas astronômicas que nós temos do grão, desde a colheita até o beneficiamento, armazenamento, até a mesa do consumidor. A gente temos aqui, eu tirei uma parte, quando é empregado
todos os avanços tecnológicos da melhor forma possível, feito conforme, como se diz, a regra brasileira mesmo, com toda a tecnologia investida em cima. A gente temos perca na colheita no campo, a gente tem uma perca de 1%, era de 3%, mas devido aos avanços, a gente conseguimos reduzir a 1%. No armazenamento, a gente temos uma perca de 5%, transporte 2% e na exportação 2%. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso de se ver, o que é falado, mas só que nós temos que ver o seguinte: um pequeno produtor não tem acesso a essas tecnologias. Então essas percas que foram passadas para vocês, podem chegar de 5 a 10 vezes a mais. A gente podemos perder até 30% da safra quando é em pequenos produtores. Que a gente podemos ver algumas fotos, né? Armazenamento, né? Armazenamento típico de sítio mesmo. E no transporte, o tanto de grãos, né, perdido na beira da estrada, até por as nossas próprias vias de acesso não ser adequada. Então isso falta um incentivo do governo a respeito disso também. Hoje a gente sabemos que para a melhor forma de transporte mais segura e mais econômica é a ferrovia. Só que não tem condições de um pequeno produtor levar o seu produto a 100, 150, 200 quilômetros de um porto seco para poder fazer esse transporte. Então ainda hoje o mais utilizado ainda é através de caminhões. De onde vem a maior parte da produção brasileira de grãos? Como eu já disse, de pequenos e médios produtores. Estes pequenos e médios produtores utilizam como locais de armazenamento depósitos ou paiós, tecnicamente deficientes. Como eu já disse, são pequenos produtores que não têm condições financeiras e nem para poder armazenar em armazéns que têm uma certa distância, e nem a instrução de formar uma cooperativa para trazer benefícios para a localidade, para poder montar algo que seja, como se diz, favorável para um bom armazenamento. Isso falta incentivo dos próprios produtores, de organizações, do Ministério da Fazenda, do governo e assim por diante. Cada um tem que fazer sua parte para que isso aconteça no Brasil. É fácil? Não, não é fácil. É quase impossível, só que não podemos deixar de lado, porque senão a gente ficamos para trás também. O que este armazenamento incorreto acarreta aos grãos? Desenvolvimento de insetos, ácaros, além do estímulo de metabolismo dos próprios grãos. Aqui a gente vamos ter aulas para frente, né, a respeito de conservação de grãos e ataques de pragas, mas isso é inevitável. Você armazena num local como esse anterior aqui, num paiol desse daqui. Vocês vêem essa foto aqui, tudo bonitinho, né? Aqui você tem entrada de ar irregulável, não tem controle de temperatura nem de umidade. Aqui você tem vazão para entrar roedores, insetos, até insetos que podem trazer patógenos, né? Doenças, principalmente fungo. E é tudo que praga destruidora gosta: calor e umidade. Proliferação é imensa. Aqui a gente podemos ver também aqui outra ilustração dos paiós antigos aí, ainda hoje muito utilizado por pequenos produtores, né? A produção brasileira de grãos
apresenta safras quantitativas e qualitativas irregulares. Quando a gente fala de quantitativa e qualitativas, quantitativas é na quantidade e qualitativas é na qualidade. Quando a gente fala irregulares, não mantém como se diz, uma expressão correta ao longo do tempo. Um ano produz tanto, o outro está lá embaixo, depois sobe, depois cai. Qualidade, você pega pessoas que investem em tecnologias, desenvolvimento, pesquisa e produz um grão de ótima qualidade, até mais do que se espera. Só que aí entra junto com aqueles que produzem de qualquer jeito, aqueles como eu já disse, meu pai fazia assim, eu faço assim e dá certo. Então isso não é separado por grandes investidores e por pequenos produtores, por pequenos investidores. É uma soma total, é onde é tirado isso. Então por isso que nós temos quantidades irregulares e qualidades irregulares. Devido aos problemas culturais e de deficiências históricas na política agrícola do país, e setorial é por região, que poucas vezes criou possibilidades efetivas de capitalizar a atividade. É tudo isso que a gente já conversamos sobre migração. A gente tiramos um exemplo bem claro. A região aqui de Votuporanga antigamente era muito forte na produção de algodão. Hoje você já não vê mais produção de algodão, já migrou para o sul e já migrou para Minas. Então não tem como você investir numa área, sendo que vai existir essas migrações. Então falta muito apoio, principalmente regional. Aqui podemos ver as nossas vias de acessos aí todas irregulares, como eu disse. A setorial lá, isso aqui envolve por região. Se a nossa região é rica em grãos e necessita do transporte, o que teria? Apoio da localidade, tanto de prefeituras como de deputados estaduais, conseguir tomar uma providência adequada a esse tipo de situação. E como eu disse, necessita também a gente que está vendo uma foto do CEAGESP de Tupã, São Paulo, né, armazém para grãos. Esse aqui é de capacidade de 40 mil toneladas, capacidade grande, mas temos maiores. Esse é um porto seco, né, para armazenamento e depois para transporte para ferrovia. Então a gente deveríamos ter mais localidades assim, onde a gente está em falta. Se vocês passarem principalmente na localidade de Votuporanga, Fernandópolis, essa região, você vê poucas unidades dessa, mas são poucas mesmo. Em consequência, o que isto acarreta? Muitas as dificuldades de implantação de unidades com secadores de escala comercial. Então a dificuldade é grande. Isso envolve tudo a parte financeira, né? Isso aqui principalmente tem que ter incentivo do governo, tem que dar apoio aos produtores, porque para montar uma unidade dessa em vários pontos estratégicos, sem apoio governamental não tem como. E os agricultores de propriedades familiares ou de pequenas e médias escala, como agem? Esperam a secagem dos grãos na própria planta ou realiza a secagem em terreiros ou por outros métodos não forçados. Essa aqui é uma realidade bem clássica de toda a região do Brasil de pequenos produtores, principalmente essa aqui de secagem dos grãos na própria planta. Só que isso acarreta alguns benefícios e alguns não benefícios. Principalmente eu coloquei em observação aqui, essa palavrinha aqui meio estrangeira, vivipariedade. Na realidade, o que é vivipariedade? É quando o grão ou semente, ela germina na planta mãe.
Então isso é uma realidade que acontece muito na nossa região. Quando você pega localidade de chuva, você deixa secar, planeja um certo dia para você colher. E começa a pegar um período de chuva, não tem como você colher. Então essa planta, essa semente, ela começa a germinar na planta mãe. Então é onde que vem esse nome viviparidade. E é onde tem percas astronômicas também em cima disso. Podemos ver armazenamento de grãos no Brasil, né? Secagem dos pequenos produtores em terreiros, né? Grandes terreiros, às vezes até em cima de solo nu, né? Isso, a gente não tem uma perca só na quantidade. Aqui a gente vemos um exemplo clássico de perca na qualidade, onde você está proporcionando o seu grão uma mistura com impurezas. Aqui você vai estar perdendo qualidade nutricional, você vai estar perdendo qualidades físicas, vai estar sofrendo danos mecânicos, você muda até o sabor do grão. Então, quando a gente falamos em percas quantitativas e qualitativas, não é só uma perca em geral em toneladas produzidas, ou da qualidade do produto em si no armazenamento, mas sim no plantio, na condução, na colheita, no armazenamento, no beneficiamento, até na forma de você beneficiar esse produto. A gente também temos, né, aqueles também que secam no meio natural, em sombra mesmo, sem usar a radiação solar. É um método pouco utilizado, mas ainda tem. O mais utilizado mesmo é em grandes terreiros aí, ou acimentado ou em solo nu. Lembrando que a solo nu não é muito recomendado devido a todos esses processos de percas aí em qualidade, em quantidade, impurezas e danos mecânicos. Na pós-colheita, a agricultura de pequena escala. Quando a gente falamos em pós-colheita, o que vocês entendem como pós-colheita? É todo aquele processo que o grão recebe depois que você colheu. Então, desde o preparo do solo para implantar a cultura até a colheita, a gente fala antes colheita, né? Agora, quando a gente falamos pós-colheita, é tudo aquilo que envolve depois que você colheu. Transporte, carregamento, transporte, secagem, armazenamento, beneficiamento e até o produto na prateleira. Então tudo isso é pós-colheita, é todos os processos utilizados depois da colheita. É a que possibilita maior controle operativo. Expõe os grãos a grandes alterações biológicas e riscos de ataque de organismos associados. Realmente, a pós-colheita expõe os grãos a grandes alterações biológicas e dentre esses outros. Por quê? Enquanto está na planta mãe, ela está recebendo todos os seus nutrientes, tudo é como se fosse um bebê, tudo na boca, papinha, aguinha, leite, então está recebendo tudo. A partir do momento que ela entra no processo de maturidade fisiológica, que é quando o grão se desliga da planta mãe, que ela para de receber nutrientes, ela começa já a sofrer alterações biológicas, como perda de água, perda de nutrientes, né? Alterações no sabor, alteração na textura, entre outros. E risco de ataques de organismos associados. A gente fala fungo, todas as doenças, pode ser virose, pode ser através de fungo, através de bactéria. Então, quando está na planta mãe, você tem uma proteção maior. Quando você arranca ela da planta mãe e vai para beneficiamento, você está expondo ela em condições inadequadas, que não é o procedimento, não é a característica da planta ficar. Então, ela vai sofrer alterações. É a mesma coisa que quando você deixa de tomar o leite e começa a comer
o sólido. O seu corpo próprio vai sofrer alterações. E a planta é a mesma coisa. Ela vai deixar de receber nutrientes da planta-mãe e vai começar a se virar sozinha. Ela tem que gastar suas próprias reservas. É onde que vai sofrer essas alterações biológicas. No armazenamento, provoca perdas quantitativas, qualitativas, nutricionais e de sanidade, reduzindo seu valor comercial. Aqui é tudo que eu já tinha falado para vocês, né? A gente fala, provoca perdas quantitativas e qualitativas em todo o processo de produção, nutricionais e da sanidade. Realmente a gente vai ter todas essas percas de nutrientes, né? Quanto maior o tempo de armazenamento e condições que esse grão ou semente ela sofre um estresse, ela vai ter alteração nutricional, acarretando mudança de sabor, de textura, até mesmo a cor. A sanidade depende muito do manejo, como ela vai ser processada. Tem que ter todos os manejos adequados para que ela tenha uma ótima sanidade. Reduzindo seu valor comercial. Então, quando a gente fala isso, quando uma planta, um grão, ela perde a qualidade, ela perde seu valor nutricional e de mal sanidade, o preço vai cair. A gente podemos ver isso clássico no arroz. Tem arroz tipo 1, arroz tipo 2 e arroz tipo 3 no mercado. Então o arroz tipo 3 é o pior de todos mesmo. É aquele que sofreu todos esses processos na qualidade, na quantidade, na nutrição e na sanidade. Então o preço tende a cair. Então hoje o mercado consumidor é muito exigente na questão de qualidade, principalmente de grãos. Aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do mercado consumidor de alguns grãos mais plantados aí, onde os produtores, o que eles focam e no que eles visam. No Brasil, milho e sorgo são utilizados predominantemente na alimentação animal. O que os produtores de diferentes culturas observam? Os produtores de milho e sorgo acompanham as evoluções da avicultura e da suinicultura. Então a gente podemos ver que a produção de grão hoje ela é muito ligada também com a produção animal. Quando tende a aumentar a produção de aves, até de suínos, aumenta a produção de milho, né, e de sorgo, porque faz parte do balanceamento nutricional desses animais, são grãos energéticos, né? Milho e sorgo eles produzem energia para os animais, até mesmo para o ser humano. Então os produtores precisam ficar de olho nisso, porque quando cai o preço da ave, o preço do suíno, cai também a produção desses animais. E se você plantar esse determinado grão, o que vai acontecer? O preço vai cair lá embaixo, porque entra aquela velha história lá atrás que a gente vimos: alta oferta, alta demanda e pouca oferta, porque a gente já temos estocados. Os produtores de soja passam a observar o mercado interno. Hoje eu não falo só mercado interno, mas principalmente o mercado externo também para exportação. Que hoje a gente temos muita exportação, principalmente de soja, para os Estados Unidos, para o continente asiático, continente asiático não, para a Europa, né? Aí vocês fazem uma pergunta: mas se os Estados Unidos eles são um dos maiores produtores de soja do mundo, por que eles importam soja do Brasil? Porque também são um dos maiores produtores de óleo, etanol através de grãos também, principalmente de milho. Hoje a maioria da produção de etanol dos Estados Unidos é de milho. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos eles produzem mais etanol do milho do que nós produzimos de etanol na cana. Então a produção deles são maiores que a nossa.
Os de arroz, mais os estoques, porque arroz varia sempre isso. Arroz é um grão que você pode estocar por um longo período. Então, conforme o estoque estiver alto, a produção de arroz cai. Os produtores investem em outras determinadas produção de outros determinados grãos. Quando o estoque está baixo, os produtores voltam a investir no arroz, porque a oferta vai ser maior. E os de trigos, o que ocorre na importação. A nossa realidade hoje na produção de trigo é bastante escassa. Hoje quase não temos produção de trigo. Importamos bastante trigo mesmo do exterior. Então é algo assim que poucas pessoas investem, principalmente por localidade. É algo que tem um retorno bem baixo. No sul do país, os grãos destinados ao consumo interno, em sua maioria, são produzidos nas pequenas e médias propriedades. Os agricultores acabam tendo falta de estímulo ao aumento da produção e diminuição de cuidados com a qualidade devido aos seguintes pontos: inovação tecnológica empregadas em algumas culturas, as condições climáticas adversas, as épocas de colheita, os aspectos peculiares de diferentes safras, falta de tecnologia específicas de conservação e as estruturas de secagem deficientes, levando à perda de produtos. Então, no sul hoje representa a maior produção de grãos no Brasil, e ela é composta de pequenos e médios produtores. Então, o que acontece na parte de beneficiamento quando a gente perde a qualidade desse produto e a gente perde muito produto em estocagem, em qualidade, em quantidade? Porque falta estímulo para aumentar a produção devido aos avanços tecnológicos hoje empregados para pequenos e médios produtores. É algo que é muito caro, difícil de ter acesso, e a tecnologia ainda no Brasil, para pequenos produtores é muito fraco. O empenho brasileiro ainda é muito pequeno para pequenos e médios produtores. Não só isso, levando em conta também as condições climáticas. Quantas vezes a gente vemos reportagem na TV, jornais, revistas, de pessoas que perdem milho por seca, no outro ano perde milho por muita água, geadas. Então, as condições climáticas do Brasil, ela não tem distinção. A gente podemos perceber, principalmente na região noroeste paulista do estado de São Paulo, aqui em Votuporanga, há uns 10 anos atrás, a chuva começava sempre no final de setembro, outubro e até meados de fevereiro. Hoje a gente já não temos mais essa realidade. Hoje a chuva nossa ela começa bem tardia, às vezes começa a chuva satisfatória a partir de dezembro e vamos até abril. Então quando você entra isso, então vamos começar a plantar mais tarde. Só que a planta em si, para a produção, ela não depende só de água. Ela depende do clima, ela depende de temperatura, ela depende de somatória térmica e ela depende de horas de brilho. Então, quando a gente começa a chegar nos dias mais curtos, a produção cai. Nem todas as plantas conseguem produzir em dias curtos. Então, é algo que dificulta bastante, principalmente para pequenos e médios produtores. Se é um grande produtor, ele ia investir o quê? Em pivôs, em irrigação. Hoje, um médio produtor não tem condições de fazer isso, e nem um pequeno. Hoje, se a gente for ver um pivô hoje para irrigar 200 hectares, a gente vamos estar pagando em torno de R$400 mil. Então é um investimento muito alto para arriscar se eu vou ter retorno ou se eu não vou ter retorno. Então é algo que é bem complicado ainda. O Brasil precisa melhorar muito neste ponto, principalmente incentivo de governo. Vocês estão vendo eu falar muito de governo, mas
Essa aula é uma parte burocrática mesmo, é, é como, é como se chama, a interação entre produtores, intermediários, beneficiadores e estímulo do governo. Então hoje, tudo que a gente fala em agricultura, a gente estamos rodeando em torno do governo brasileiro. Com a redução de investimentos, com a redução de investimento na atividade, os produtores acabam aplicando os recursos na produção e deixam de lado a pós-colheita. O que é isso? Isso é simples. Pequenos produtores, o que eles vão fazer? Eles querem produzirem bastante, só que não pensam na qualidade. Então todo, como se diz, o capital de giro que ele tem, às vezes nem o que ele tem, às vezes até a maioria deles, como se diz, é financiamento. O próprio banco sorte financiamento, você planta, você colhe, você vende, você paga o banco com uma pequena taxa de juro. Nisso ainda o juro brasileiro para produtores rurais ainda é o menor. Ainda tem, graças a Deus que temos esse privilégio. É totalmente diferente de outros tipos de financiamento. Quando eles catam esse dinheiro, o que eles pensam? Em produzir bastante, produzir mais. Só que eles esquecem a qualidade. Então eles vestem todo o dinheiro, vamos dar um exemplo, em preparo de solo. Eles investem todo o dinheiro em semente de qualidade, em insumos, tanto defensivos agrícolas como inseticidas, herbicidas, fungicidas, adubos minerais, como nitrogenado, fosfatado, para que a planta obtenha um ótimo desenvolvimento e produza bastante. Antigamente, isso era válido, por quê? Porque ainda não era exigido tanta qualidade de produtos. Se a gente voltar no passado, aí 30 anos atrás, as pessoas compravam grãos para comer, arroz, feijão, milho, soja, em saquinhos que não tinha nem marca. Então tinha grãos quebrados, tinha até misturado com outros tipos de grão. Agora hoje não. Hoje o consumidor ele quer produto de qualidade. A gente podemos até tirar exemplos nossos. A gente às vezes vai no mercado e cata um produto assim, você vê uns 3, 4 grãozinhos quebrados, a marca até boa, às vezes até marca que você compra direto. Aí você olha e fala assim, isso aqui não está bem. Às vezes você olha 5, 6, 7 marcas de arroz diferentes para você escolher uma. Eu dou até um exemplo meu, eu fui no mercado essa semana, cheguei lá, catei um determinado tipo de arroz, né? Eu tenho bem esse costume de ficar olhando a embalagem para ver a porcentagem de carboidratos que possui cada um deles, né? E catei, até era um arroz, era o mais caro que tinha, mas lógico que eu não ia comprar dele, tem mais barato que são bons também. Mas catei por curiosidade, vi e estava cheio de caruncho, que é uma praga que ataca os grãos devido ao tempo excessivo de armazenamento, né? Então, e eu pude perceber naquele momento, eu comecei a analisar ali aquela pilha de arroz e vi que os outros todos estavam baixo e ele ainda estava alto sem mexer, né? Aí primeiramente eu pensei, deve ser por causa do preço, né? Mas depois eu parei e comecei a observar o seguinte, qualidade. O povo brasileiro hoje, não só o povo brasileiro, mas sim, a gente podemos falar, grande parte do mundo exige muito em qualidade. Então é onde que a gente temos que investir em qualidade. Aí voltando, então eles investem tudo para produzir e esquece da qualidade. Aí depois esquece de colheita adequada, de transporte adequado, depois entra principalmente armazenamento, limpeza adequado. É onde que pega e leva e deixa de qualquer jeito, ou pega algumas instruções superficiais, ou que ouviu falar, ou que escutou de ouviu um vizinho fazer. Meu vizinho fez desse jeito e ficou bom.
Às vezes o vizinho dele teve sorte, as condições que ele tem na propriedade dele não é a mesma condição que o vizinho teve. Às vezes ele fez de um jeito rústico, mas não pegou um período de chuva, não tem plantas hospedeiras de insetos e de pragas, e na realidade dele é totalmente diferente. Às vezes, quando ele leva essa tecnologia que ele pegou do seu companheiro ali de produção e leva para implantar dentro da sua propriedade, ele tem que avaliar todos esses fatores se realmente está nas mesmas condições do que ele observou lá. Se não tiver, vai dar problema. Vai o quê? Vai perder em quantidade e vai perder em qualidade. Então temos poucos investimentos em pós-colheita, principalmente dos pequenos e médios produtores. Tal atitude resulta em um círculo vicioso. Por falta de estrutura, acabam vencendo os produtos na safra. Vendendo os produtos na safra, quando ocorre grande oferta de produtos e preços menores. Isso é uma grande realidade, uma das maiores verdades do Brasil e do mundo. Muitas vezes eu cito o Brasil em produções de grão, não só porque ele é um dos maiores produtores, mas porque em termos de tecnologia o Brasil é um dos menores. Aí eu fico espantado como que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grão e a tecnologia é uma das menores que tem. Isso é algo que entra para todos pensar e difícil explicar. Aí entra um processo muito grande que globaliza vários setores. Tudo que a gente já teve conversando entre políticos, até mesmo de produtores. Aí quando acontece isso, esse círculo vicioso, o que é esse círculo vicioso? Esses pequenos produtores colhem. Muitas vezes a colheita já não saiu como queria, então o cara está desesperado por dinheiro. Ele vende. E quando você acaba de colher, que é o pico da safra, onde todos estão colhendo ao mesmo tempo, tem um boom no mercado. O que? Todo mundo querendo vender. Então tem aquele estouro. E como a oferta, a demanda é muito grande, no mercado, o mercado controla isso. O preço é esse. Se quiser vender, pagamos isso. Por quê? Porque se um não vender, o outro vende. Tem grandes produtores, quando a gente fala, os grandes produtores, eles têm condições, eles têm capital de giro, eles têm condições de armazenar e esperar dar um escasso nesse estouro para eles poder vender. Agora os pequenos e médios produtores não. Eles pegam, corre e vende. É onde pega os preços menores aí de mercado. Isso é uma realidade para tudo, não só para grãos, mas tudo. Na parte de automóveis, na parte de construção civil e assim por diante. Isso é algo que faz parte de todas as realidades. Quem se favorece nesta situação? Os intermediários. O que é os intermediários? Eu costumo dizer o seguinte: intermediários são os, entre aspas, os malandrinhos. Aqueles que, como se diz, são os oportunistas, né? Eles esperam, eles não gastam em produção, eles não têm dor de cabeça se amanhã vai chover para poder produzir, se o preço vai estar bom, se no dia de colher as condições climáticas vai estar legal. Ele é aquele cara oportunista que fica esperando aquele boom no mercado, principalmente dos pequenos produtores. O que ele faz? Ele vai lá, compra dos pequenos produtores, eu te pago isso, principalmente porque fica fácil o acesso para a compragem dele. Porque a realidade, como eu já disse, hoje para você mandar um grão para um armazenamento, tem pessoas que ficam até 300 quilômetros. Então tem esse intermediário que já tem uma condição maior, que pega esse grão dos pequenos produtores, armazenam e dá um estouro no mercado.
ou quando ele cata uma quantidade maior, ele se torna como se fosse um grande produtor, ele tem um grande estoque. Então a oferta para ele vai ser maior, porque ele controla. Então falta no mercado, ele começa a fazer um arrastão nas pequenas e médias propriedades e fala, eu pago tanto. Só que no mercado consumidor, nas distribuidoras até exportação, vai depender dele. Por quê? Porque ele já fez um arrasto grande e vai faltar produto. Ele chega e determina o preço. Eu vendo isso, é onde que o preço vai aumentar. Então esse é o verdadeiro aproveitador, parasita são esses intermediários. Como deve ser visto o armazenamento por parte da propriedade rural? Como uma forma de incrementar a produção agrícola para reproduzir o estrangulamento da comercialização de grãos e regular o fluxo de oferta e demanda. É tudo isso que a gente já conversou. O que eles precisam se conscientizar, produtor rural? Eles precisam incrementar na sua produção através de armazenamento correto. Isso vai ocorrer o quê? Um estrangulamento. O que acontece? Essa porta, esse leque que está aberto, principalmente para esses intermediários, ele vai começar a se fechar. Porque vai formar o círculo normal dos pequenos produtores já vender diretamente para as grandes produtoras. Por quê? Porque eles têm um produto de qualidade, eles têm como armazenar corretamente sem correr o risco de perder o grão. Hoje acontece muito isso de vender também, é devido do armazenamento. O pequeno produtor fala assim, eu não tenho como armazenar isso corretamente, né? Não tenho condições financeiras, não tem cooperativa na região. Se eu armazenar isso aqui, eu vou ter uma grande perca, eu vou correr um risco de perder. Então é onde que eles entregam mais rapidamente seu produto. Então quando eles se conscientizar e procurar avanços, procurar ajuda e estímulos, hoje a gente já vemos cooperativas no Brasil formadas e que funcionam bem. Quando pequenos produtos hoje têm um preço baixo e têm um poder significativo pequeno no mercado, mas só que um monte de partes de pequenos produtores se forma um grande conjunto e já tem um peso maior na produção, então tem um peso significativo no mercado consumidor. Então quando isso ocorrer, que se conscientizar que isso tem que acontecer, o que vai acontecer? Vai regular o fluxo de oferta e demanda, vai acabar aquilo de segurar, de vender e de oportunidades. Então vai correr o fluxo normalmente. É onde que nós brasileiros procuramos chegar hoje, principalmente para que o Brasil chegue aí entre as maiores potências mundiais aí, em termos de produção, tanto de produção como de tecnologias, avanços tecnológicos, na área de pesquisa. Hoje a área de pesquisa é fundamental. A gente temos que ter pesquisa para descobrir novas técnicas, tanto na parte de melhoramento genético, como nas partes de tecnologia. E tudo isso tem que ter planejamento. Planejamento é o coração de todo investimento, de todo comércio, de toda aplicação. O que apresenta para o agricultor a armazenagem de produção na propriedade? Redução dos custos de transporte ou de frete. Então isso aqui é algo que o pequeno produtor ele pensa. A primeira mão é uma vantagem, mas quando você for pensar a longo período, isso se torna uma desvantagem. Quando você for pensar lá longe, já eu explico. Então, é as pequenas vantagens que o produtor, o pequeno e médio produtor, ele tem dentro de si. Redução do custo de transporte ou de frete, né? Porque o intermediário ele busca na propriedade. Comercialização do produto em épocas de menor oferta e de maior demanda.
melhor remuneração e aproveitamento dos recursos disponíveis na propriedade, disponibilidade de produtos com mais qualidade, aproveitamento de resíduos das operações e de pré-limpeza, limpeza dos grãos. Aqui realmente a gente está falando, eu estava adiantando um slide, não esquece essa última questão que eu abordei para vocês. Realmente é uma vantagem. Essa aqui é a vantagem do armazenamento dos grãos nas propriedades, né? Então, reduz o preço de transporte, porque você pode guardar por mais tempo e levar tudo de uma vez. Um exemplo clássico: o cara vai lá, ele não tem como armazenar, ele colhe lá, vamos supor, meio caminhão por dia, então ele leva meio caminhão. Se ele tiver armazenado, ele pode levar um bitrem, ele pode levar, se ele leva 20 toneladas de uma vez, quando isso em armazenamento, ele pode levar 80 toneladas, então ele vai estar, como se diz, otimizando o transporte. A comercialização do produto em épocas de menor oferta e de maior demanda. É como eu disse, esperar o momento certo para vender. Quando o mercado estiver precisando, que dá o grito, está em falta, preço elevado, solta no mercado. Então essa é uma das vantagens que tem no armazenamento em propriedades. Melhor remuneração e aproveitamento dos recursos disponíveis na propriedade. Então você vai estar utilizando tudo que é seu. Quando você leva para um silo de uma cooperativa, eles têm uma porcentagem em cima. Quando você armazena na sua propriedade de uma forma correta, que isso vai trazer vantagens, qualidades, você vai disponibilizar os próprios recursos que você tem. Então isso é uma vantagem, só que isso precisa ser estudado. Não é eu falar assim, hoje eu vou plantar grãos e vou armazenar. Não, você tem que estudar, você tem que conhecer e você tem que pesquisar. O que pesquisar, Emerson? O que você tem que pesquisar? Você tem que pesquisar tudo. Mercado consumidor na região, para o tempo que você vai ter de transporte, o tempo que o teu grão pode ficar armazenado. Você tem que levar em consideração clima da região, tipo de instalação, o que você vai usar para poder estar secando e vários outros fatores. Se tem muita incidência de praga, período de chuva, período de estiagem, tempo de sol, radiação solar, qual que é a temperatura média, umidade relativa do ar média. Então tudo isso tem que ser levado em conta para um bom armazenamento. A disponibilidade de produtos com mais qualidade. Então isso é óbvio. Você produziu bem, com qualidade, armazenou com qualidade, tomando todas as precauções possíveis e levou isso controlado, você vai ter uma qualidade no seu produto. Isso é inevitável, né? É uma lei que não tem como quebrar. Aproveitamento de resíduos das operações de pré-limpeza e limpeza dos grãos. Como que você vai aproveitar esse resíduo? Nessa propriedade, quando você vai fazer uma pré-limpeza, tem restos de grãos, tem restos de palhas, até grãos quebrados, alguns farelos que ficam por esmagamento, tudo. Isso você vai utilizar para alimentação animal. Então você pode até vender para pequenos e médios produtores na região também, que tem produção de gados, ou até mesmo a produção do próprio propriedade. Então isso é algo que você está aproveitando também. Algum dinheiro que você está tirando por fora para comprar esses tipos de nutrientes, né? Vamos dar um exemplo, soja, milho, que faz parte do balanceamento animal. Você está economizando esse dinheiro para um investimento maior na sua produção de grãos e está utilizando as próprias sobras que você tem, os resíduos. O que apresenta para o consumidor um adequado sistema de armazenagem? O que representa para o consumidor isso hoje?
Quando você armazena bem, tudo nos padrões corretos como deve ser, o que isso vai acarretar de benefícios para o consumidor? Menores preços dos produtos, melhor qualidade dos produtos e maior oferta de produtos. Por quê? Porque se você produz com qualidade, que você produz tudo adequado, um sistema adequado, você não vai ter percas. As suas percas vão ser mínimas. Então você vai ter mais produto no mercado. Então isso faz com que o preço para o consumidor seja favorável. Um exemplo clássico, vamos dar um exemplo. Tem um armazenamento de grãos numa determinada região e surge um fungo novo. Um fungo novo é uma doença nova e pega isso e acaba aí, vamos supor, com 30% dos grãos armazenados. Ainda o que sobrar ainda vai ser defeituosos. O que vai acontecer? O preço vai ser astronômico, vai subir lá em cima, mesmo sendo um produto de má qualidade, mesmo assim o preço vai ser elevado. Por quê? Porque falta produto no mercado consumidor. Melhor qualidade dos produtos, isso é óbvio, né? E maior oferta de produto. Então, quanto maior você produz e maior você consegue segurar suas percas, mais produto você vai ter para entregar no mercado consumidor. Como se diz, como o mercado voltando, às vezes eu vou citar algumas coisas paralelas que não é voltado para grãos, mas é para que vocês entendam melhor. É como o mercado de leite hoje. O mercado de leite, se você entrega 300 litros de leite diário, eles vão te pagar 78 centavos o litro de leite. Uma pessoa que ela entrega 1.000 litros de leite, ela já recebe R$1 por litro. Então é da mesma forma, quando você produz grãos com uma quantidade bem elevada, que você tem representação no mercado, e o seu produto é de qualidade, então o preço seu vai ser maior. O preço vai ser maior. O que você vai receber pelo que você produziu, com certeza vai ser bem maior do que daqueles que produzem com pouco investimento e um produto que não tenha tanta qualidade e pouco produto. Por isso que a gente usamos o termo eu sou a favor. Nem todos são a favor, mas eu sou a favor. E de cooperativa. Por quê? Como eu disse, forma pequenas partes, forma um círculo. E um círculo ele é representativo. Então tudo que é representativo tem atenção. Cito um exemplo também. Quando você tem R$10.000 para você aplicar na poupança, o juro é 0,6, não tem como pagar um pouquinho mais? Não, o banco paga isto e é isto. Quando você tem 10 milhões de reais, você chega no banco e fala assim, eu quero 1% de juros, senão eu vou para o outro banco. Eles te pagam 1%. E a mesma coisa da soja. Por quê? Porque é um valor, não só da soja, como do milho, do sorgo, do trigo, do arroz, do feijão, porque é algo representativo. Atividade agrícola não termina mais na colheita. E a colheita não é mais sinônimo de produto na porteira da propriedade. Os principais métodos ainda de conservação por parte dos produtores de milho no Brasil. Uma pergunta. Quais os principais métodos ainda de conservação por parte dos produtores de milho no Brasil? Armazenamento em espiga, na palha e o convencional em sacaria. Realmente, como a gente tinha falado, por conta da maior produtividade hoje no Brasil ser de pequenos e médios produtores, que não tem dinheiro para investir, que não tem apoio, tudo isso que a gente já falou, vai acontecer isso mesmo. O maior método de armazenamento vai ser em espiga, na palha e o convencional em sacarias. É por isso que ainda o nosso produto, tanto soja, como milho, como outros, é de baixa qualidade. Principalmente valor nutricional. Gente, é muito baixo.
Você às vezes pergunta, você está falando muito sobre milho e soja, porque é os dois grãos mais plantados hoje no Brasil, né? Então é o que tem mais peso comercial. Uma coisa que eu queria dizer para vocês também, vocês estão vendo os slides ali, eu comecei a trabalhar em formas de perguntas aqui, né, para ficar mais fácil para vocês se identificar e estudar. Mas se vocês achar que não for a melhor forma de aprendizado, de entendimento, vocês mandam um e-mail, né, que a gente vai estar vendo uma forma melhor de estar transmitindo para vocês. Tranquilo? Quais as formas de conservação mais empregadas por cooperativas, agroindústrias e grandes produtores? Armazenamento em silos, armazenamento em armazéns equipados com eficientes sistemas de termometria, aeração e outros recursos. Bom, a gente citou ali, né, que a maior representação brasileira de produção de grãos é os médios e pequenos produtores. Só que não podemos esquecer os grandes produtores também, porque eles têm como se diz, um poder representativo dentro do mercado consumidor, né, dentro do mercado de produção. Então, hoje os grandes produtores, qual que é a forma de armazenamento? Em silos, né? Futuramente eu vou estar passando uma aula para vocês sobre os tipos de silo que tem. A gente temos secadores, intermitente, contínuo, descontínuo, latente. Então, não faz parte da apostila, mas eu vou tirar um tempo e vou passar isso para vocês, que eu acho que é interessante. Né? Se vocês já puderem ir pesquisando a respeito disso, é legal, é válido, né? E armazenamento em armazéns equipados com eficientes sistemas de termometria. Aí vocês falam assim para mim, Emerson, o que é termometria? Termometria são termômetros espalhados dentro desses silos em determinados pontos já específicos para captar a temperatura, né? Se está aumentando, se está baixando, então é um termômetro mesmo para ver a temperatura que está dentro do silo. Porque precisa ser tudo controlado. Um pouco a mais você estraga o produto, um pouco a menos você está só deixando lá e está podendo correr risco de trazer patógenos ali para dentro. Então tem que ser algo bem controlado mesmo. Então use esse aparelho chamado termometria, que é um sistema, um conjunto completo. E a aeração e outros recursos. A aeração também tem que ser controlada, né? O ar que entra, o ar que sai tem que ser controlado, né? Entra como oxigênio e é liberado como gás carbônico. Aí vocês falam assim, mas gás carbônico, por quê? Porque a semente é um ser vivo. Para ela se manter, ela precisa respirar também. Então ela respira o oxigênio como ser humano e libera o gás carbônico. E isso pode ficar dentro do silo? De maneira nenhuma. Isso tem que sair para fora, através de exaustores, mas vamos ver mais para frente. Aqui alguns silos, né? Vários tipos de silos, em tipos de cone, de tonel, né? Alguns tipos de triângulo. Lembrando que esses silos eles têm em profundidade, tem um certo... são cavados buracos e são construídos em cima disso. Então, quando você vê assim, você fala assim, mas é pequeno isso, mas o milho não está para cima, ele está para baixo, que é simplesmente cobertura e onde fica todas as aparelhagens. Aqui um sistema de secador de grãos aí, né? Um secador convencional contínuo para grãos. É onde eu vou dar uma aula para vocês disso. Eu faço questão de estar passando esse material meu para vocês, né? Representação esquemática da movimentação dos grãos em secador contínuo. Então aqui é todo o processo que ele passa, ele entra, onde entra o ar quente e transita, como os grãos se movem, mas isso futuramente. Isso aí é uma promessa que eu faço para vocês, que eu vou passar porque realmente isso é muito válido. Aqui, o que predomina no Brasil em relação às unidades armazenadoras?
Então, no final do século XX aí, a granel, né, é o que predomina, né, com 54%, e o convencional, que é na espiga ainda, ou espalhada ou sem espalhar. Prioridade: quando for armazenar na própria propriedade, no convencional, não recomendo em espiga descascada, porque a palha ali da espiga, todo aquele volume de palha, ele vai estar te protegendo o seu grão contra inimigos naturais, como roedores, ácaros, insetos, etc. Então, se alguém um dia pedir, indica na palha. Aqui no final do século XX também, né, que é o sistema de armazenamento e capacidade de armazenadora de grãos. Aqui a capacidade que o Brasil tem de armazenar os grãos, né? Então a granel, hoje o Brasil tem silos para armazenar 70% a granel. Então vocês veem que 30%, mesmo que se todos quisessem armazenar em silos, tivesse essas condições, tivesse essa tecnologia, não daria, porque ainda estamos escassos, ainda 30%. 30% como se diz, é considerável? É representativo? Sim. Vamos dar um exemplo. Se nós temos 30 milhões de hectares de soja plantada, vou citar só a soja. 30 milhões de soja plantada. 30% representa mais ou menos 8 milhões de hectares sem ser armazenado. Então ainda é bem representativo. Quais os pontos de deficiência na cadeia agroindustrial de grãos? As deficiências quantitativas e qualitativas na armazenagem nas propriedades rurais. Então é tudo aquilo que a gente já disse. Quais são os pontos de deficiência na cadeia agroindustrial? Tem vários pontos. Se a gente for ver, tem vários pontos de deficiência. Mas os dois que são mais agressivos, mais prejudiciais, na quantitativa e na qualitativa. É a concentração da estrutura em locais afastados das principais zonas produtoras. Isso aqui entra. É aquela mesma história que diz: o cara ele quer plantar algo aqui que vai vender a 600 quilômetros. O cara vai estar perdendo dinheiro. É a mesma coisa que um exemplo. Eu vou abrir uma fábrica de Ferraris aqui em Votuporanga. Eu vou dar com os burros na água. Onde que eu vou vender isso? Então, onde que entra isso? Concentração das estruturas em locais afastadas das principais zonas produtoras, né? Então, o cara tem o silo lá. Está montado longe, tem essa estrutura que está faltando no local. Aí o cara vai lá 400 quilômetros longe do silo e forma uma zona de plantio. E todo mundo quer plantar soja, e planta soja, planta soja. Então tem que ter um consentimento também dos produtores. Como se diz, se Maomé não vai ter a montanha vai ter Maomé, mais ou menos assim. Então, se o silo não está próximo, as unidades armazenadoras não estão próximas daquela região, os produtores têm que conscientizar que ali não dá para ser esse processo de produção. Tem que procurar outras alternativas de produção. E aquelas pessoas que estão perto desses silos de armazenamentos, procurarem a investir nesse processo de produção de grãos. Por quê? Porque vai ter uma rentabilidade maior. Eu dou um exemplo. Aqui em Votuporanga mesmo, a gente tem a cooperativa aqui, a Coacavo, que é um silo. Só que aqui na região de Votuporanga mesmo, você vê pouca produção de milho e pouca produção de soja. Praticamente zero. Você anda um pouco mais para o lado de Birigui, um pouco mais para frente, 200 quilômetros, já você começa a ver várias plantações de soja. E não tem rede de armazenamento. Então falta isso, como se diz, um equilíbrio entre produtores e a parte receptora. Então falta ainda planejamento e organização em cima disso.
Níveis e localizações de unidades armazenadoras de grãos no Brasil no final do século XX. Isso aqui é a fonte, é um dado do Conab, né? 2001. Então, aqui está falando onde a maior parte dos silos são encontrados, né? Na zona urbana, é até impressionante ver isso. A gente pensa assim, mas 56% na zona urbana, sendo que a gente produz no campo? Sim, só que, como se diz, a zona urbana é que recebe tudo para beneficiamento. Então, para eles distribuir fica mais perto. Como eles distribuem uma quantidade maior, eles procuram zonas urbanas por causa de acesso, de entrega, de demanda e todas essas facilidades a mais. Que são os intermediários, aqueles que vai fazendo um limpa. Portuário que é em terminal, em porto, tanto porto seco, né? Porto seco, né? E tanto como para exportação também, inclui exportação também. 6%. Na fazenda, que é os próprios produtores, né? A gente atinge 9% aí. E a zona rural, né? Que também entra os intermediários lá também, 29%. Então, se a gente for analisar aqui, os intermediários chegam aí mais ou menos uns 75% aí de como se diz, de captação de grãos. Está na mão dos intermediários. Apesar do avanço em tecnologias de pós-colheita, a secagem ainda é praticamente o único método utilizado para a conservação de grãos no Brasil. Então, quando a gente fala de tecnologia de pós-colheita de secagem, são vários tipos de secagem, não só por método de conservação, por prática de secagem. Tem vários outros métodos pós-colheitas de armazenagem que não inclui a secagem, né? Tem diversos tipos de tecnologias que já proporciona hoje no mercado, né? Só que ainda o Brasil é escasso nisso. O método mais utilizado mesmo é a secagem em silos. Este ponto associado a deficiências na armazenagem em nível de propriedade e a concentração da estrutura em locais afastados das principais regiões produtoras. É aquilo que eu já disse para vocês, a respeito de produzir onde que não tem como armazenar. Causa na cadeia produtiva grandes perdas à economia do país, porque tudo sai mais caro. Hoje, o maior gasto hoje na produção é em transporte. Infelizmente, ainda é em transporte, mas é. Então, a gente acaba perdendo muito na economia brasileira a respeito disso, por causa de longevidade. Onde a secagem pode ser utilizada? Antes ou após a colheita, né? Antes é na planta e após a colheita, depois que você colheu. Quais os fatores mais limitantes à utilização da secagem antes da colheita? Quais são os fatores limitantes, né, da secagem antes da colheita? Dependência das condições climáticas, perdas por tombamento ou deiscência, ataques de insetos, pássaros, roedores e outros animais, contaminação por micro-organismos, maior tempo de ocupação das lavouras. Então, o que é isso? Depende das condições climáticas, né? Chuva, ventos, né? E etc. Perdas com tombamento, a planta cai, a planta daninha cresce por cima, entra em contato com o solo, a planta começa a germinar, tem perdas. Deiscência. Existem plantas deiscentes e plantas indeiscentes. Indeiscentes são plantas que não jogam semente fora da planta, ela fica armazenada. E plantas deiscentes são plantas que ela joga a semente fora da planta. Vamos dar um exemplo. Você cata uma vagem de soja ou de feijão. Quando ela seca muito, ela se abre e joga fora. Então ela é deiscente. Então o milho, quando ele tomba
que ele sofre isso, ele acaba sofrendo essa deiscência através de pisoteio, não uma deiscência natural, mas sim uma deiscência forçada através de danos mecânicos, né? Por ventos, o tombamento acaba jogando o grão para fora. Então você tem essa perca também. Ataques de insetos, pássaros, roedores e outros animais, isso sem questionamento. Está lá no campo, o animal aparece, fonte de alimento, vai se alimentar. Contaminação por micro-organismos. Você está exposto ao tempo, você está exposto a condições adversas, vai aparecer micro-organismo, principalmente fungo. Fungo ataca muito grãos. Fungo é uma doença fúngica, né? Então tem diversos tipos de fungos. Fungos de solos, fungos que se propaga pelo vento e outros aí. Maior tempo de ocupação das lavouras. Então, se chegou no ponto de maturidade fisiológica, que a meu grão se desligou da planta mãe, está com umidade legal para colher, onde a máquina já consegue tirar os grãos da espiga. Eu colho, eu já deixo a área livre para mim entrar com outro produto em cima, com outra plantação. É onde que eu tiro, um exemplo, a soja, e já entro com milho, onde eu tiro o próprio milho, primeira safra, e já entro com o safrinho em cima. Quando eu deixo ele maior tempo secar na espiga, eu tenho que deixar ele com um teor de umidade bem baixo, em torno de 16%. Isso vai ocorrer uns 15 a 20 dias a mais. Eu estou perdendo esse período, eu já poderia estar plantando. Então, maior tempo de ocupação das lavouras. Estou perdendo, às vezes nem posso entrar com safrinha depois. Quais os outros métodos alternativos para a conservação de grãos? Silagem de grãos úmidos. Silagem de grãos úmidos nada mais é que a própria silagem para tratar animais. Então, eu estou produzindo para ofertar para ração. Isso vou beneficiar para ração, para energético para os animais. Então, espero o tempo correto de fazer silagem e faço a silagem e armazeno, que eu vou estar proporcionando o mesmo nutriente para o animal. Então isso é silagem de grãos úmidos, é uma alternativa também de armazenagem. A utilização de ácidos orgânicos de cadeia carbônica curta, como ácido acético e propiônico, associado à hermeticidade. Então isso aqui é outro método de conservação do grão da parte como se diz, microbiana do produto. Isso aqui a gente vamos ter uma aula para frente também a respeito desses ácidos orgânicos aqui. Do que depende a capacidade de preservação da qualidade, da sanidade e do valor nutritivo dos grãos durante o período de armazenagem? Resposta: não depende só das condições de produção e de colheita, mas das de armazenamento e de manutenção das condições adequadas e de estocagem dos produtos. Exato, não depende só da produção e da colheita, mas depende também. Se você já vem com um produto deficiente do campo, vai dar problema na armazenagem. Então a gente tem que ter qualidade em tudo, nunca se esqueça isso. Isso é uma palavra que tem que gravar bem na cabeça de todos vocês. É algo muito importante. Então a gente tem que fazer a prática correta. A gente temos que conduzir todo como a norma pede. Vamos dar um exemplo. Eu cato um manual, para mim poder tirar a carta, eu tenho que seguir aquilo certinho para poder fazer o exame e catar minha carteira de habilitação. Hoje, para mim ter um produto de qualidade no final, eu tenho que seguir todas as normas e todas as precauções. Se eu deixar um item de lado, eu vou estar pondo em risco toda a minha produção. Ah, mas como que uma coisinha tão pequena, um exemplo, essa temperatura tem que ficar 30 graus dentro, 35 graus dentro do silo, se eu colocar a 30 graus aí, qual que é o problema? Tem problema sim. Se está 35, tem que ser 35, não pode ser 30. Porque às vezes 35 graus eu elimino um micro-organismo, e às vezes com 30 graus aquele micro-organismo não é eliminado.
Então, todas as pequenas coisas que a gente achamos que são pequenas coisas, têm um papel fundamental dentro de todas as atividades, não somente no armazenamento, como na produção, como em vários outros setores, até mesmo algo das nossas próprias vidas, do nosso cotidiano. Os grãos estão sujeitos aos quais tipos de ataques? Ataques de insetos, ácaros, micro-organismos, roedores, pássaros e outros animais. Danificações mecânicas, alterações bioquímicas e alterações químicas não enzimáticas desde antes do armazenamento. Então, assim, insetos e ácaros, né? Uma distinção rapidinho aqui de inseto e de ácaro. Inseto é tudo aquilo que possui 3 pares de pernas. Ácaro, tudo aquilo que possui 4 pares de pernas. Então, inseto, família Insecta. Ácaro, família dos aracnídeos. Né? Ácaros difícil de ver, somente com lente. Micro-organismo, bactérias, fungos, vírus. Roedores, né? São ratos e outros ali que roem. Pássaros, animais. Danos mecânicos. Danos mecânicos é tudo que é danificado fisicamente. Na colhedora quebra, no armazenamento, na hora de despejar quebra, na hora do transporte quebra, trinca, então isso é danos mecânicos. Alterações bioquímicas, quando mexe com a parte biológica, quando você sofre esses tipos de alterações. Alterações químicas não enzimáticas. Não enzimáticas, todos os grãos eles possuem enzimas, só que alguns manifestam, alguns não. Quando são alterações químicas não enzimáticas, que as enzimas ela não entram em processo, então pode causar um escurecimento nos grãos. As enzimáticas já não. Antes do armazenamento, então tudo isso pode ocorrer antes do armazenamento. Esse conjunto de fatores indesejáveis leva às perdas quantitativas ou qualitativas. Quais os fatores que devem ser considerados nos grãos destinados ao armazenamento? Integridade biológica, integridade física, estado sanitário e grau de pureza e umidade. Então a gente temos que considerar tudo isso, o teor de umidade que está, a pureza do grão, se não tem outros grãos no meio, de outros tipos de planta, o biológico, é tudo envolvido ao sistema da planta, é algo da fisiologia da semente. A gente não vamos entrar em detalhes na fisiologia, que isso já é outra matéria. Integridade física, esses danos mecânicos quebradiços, e a sanidade, livre de doenças e patógenos. Patógenos é tudo aquilo que acarreta uma doença. Quais as operações de pré-armazenamento? As operações que incluem antes do armazenamento: colheita, transporte, recepção da lavoura até o local de armazenamento, a pré-limpeza desse produto, a secagem, a limpeza e seleção. Seleção, né? Você vai selecionar os que, quando você tem aqueles que são muito danificados, você vai selecionar e eliminar. E o expurgo preliminar, que é algo que vai eliminar os primeiros focos aí de incidência de pragas e algumas doenças. Quais as operações de armazenamento e manutenção? Movimentação, acondicionamento, aeração, transilagem, intrasilagem, expurgo, combate a roedores, proteção contra o ataque de pássaros e retificação da secagem e outra limpeza. Aqui a gente está falando qual que é os processos que ocorrem na secagem. Quando a gente fala de acondicionamento, é como elas vão se acondicionar dentro do silo. Movimentação, tem que ter uma certa movimentação. Transilagem, é quando eu vou passar um grão de um silo para o outro. Então é um método também para contribuir com a secagem mais rápida, a movimentação de um silo para o outro. Agora, intrasilagem é quando eu vou fazer uma movimentação parcial desses grãos, mas dentro do próprio silo, de uma célula para outra, mas dentro do próprio silo.
A qualidade dos grãos durante o armazenamento deve ser preservada ao máximo. Para a qualidade ser preservada, depende-se da qualidade interna, umidade, água interna dos grãos, né? E o pH, que nada mais que a acidez do grão. Do sistema de armazenamento utilizando dos fatores ambientais durante a estocagem. Então isso aqui é tudo um processo que tem que tomar cuidado para não alterar o pH da semente, né? O teor de água, essas percas, porque se você alterar muito o pH da semente ou retirar muita água dela também, em excesso, você está contribuindo para que essa planta sofra esse grão sofre vários tipos de alterações, tanto em sabor, em cor, até você estar adiando o seu processo, o seu tempo de vida. Você pode fazer que esse grão morra bem mais rápido. Quando a gente fala em morte, por quê? Porque semente, grão é um ser vivo. As alterações que ocorrem durante o armazenamento são refletidas em perdas quantitativas ou qualitativas. Quantitativas é um resumo do que eu já tinha falado, né? Refletem o metabolismo dos grãos ou organismos associados, resultam na redução do conteúdo da matéria seca dos grãos. Então o que é? É em quantidade. Qualitativas, devido às relações químicas e enzimáticas, a presença de materiais estranhos, impurezas ou ataque de microbiano, resultando em perdas do valor nutricional, germinativo e comercial. É na qualidade. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula terminou, né? Quero agradecer a presença de todos aí, né? Não percam as aulas, né? É importante, como se diz, aprendizado. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, é algo que a gente conquista e ninguém tira. Então, hoje a gente falou a respeito de conservação de grãos, né? E as distribuições, como que e a respeito um pouco de transporte e as iniciais de armazenamento. Então a gente falou uma pequena introdução como que é a armazenagem de grãos hoje no Brasil. Tenham uma boa noite, um ótimo descanso e até terça-feira que vem. Perguntas enviem que serão respondidas na próxima semana. Obrigado pela atenção.